Como já virou tradição nesse canal, todo fim de ano eu faço uma atualização de como está o nosso ambiente de trabalho. E além disso, eu também tenho alguns comunicados importantes para vocês. Como eu disse, se tornou uma tradição todo final de ano eu mostrar o que eu mudei e fui atualizando, adicionando aqui no meu laboratório. Mas esse ano foi o meu primeiro ano na faculdade de Química, que eu tive acesso a um laboratório realmente profissional. Então eu trouxe muitas ideias para cá que eu vi lá. E também dei uma aprimorada no sistema de gravação para fazer vídeos melhores. E o mais óbvio que vocês já viram várias vezes foi a adição dessas espumas acústicas que antigamente, quando eu gravava vídeo muitos anos atrás, eu tinha lá no meu quarto, que era onde era o meu estúdio, que na verdade não é bem um estúdio, né? É só um lugar onde eu gravo. Eu coloquei também aqui no armário, nessas paredes aqui, na frente aqui onde eu gravo, porque eu gravo de frente pra cá, né? Onde mais fala. E eu ainda tenho mais algumas pra colocar. Então, começando por esse armário aqui, que eu modifiquei. Todo esse armário aqui, ele tava nesse lado, né? Eu passei pra cá, tirei aquele grandão que tava aqui, porque eu adicionei esse mais novinho aqui. Eu tirei todas as portinhas de vidro que tinha nele, que inclusive estão guardadas aqui embaixo, porque elas eram meio inúteis e o armário tá muito velho. É verdade. Então ela não abria. E aqui tem ferramentas. Aqui só tem algumas tralhas, de todas a mais importante é isso aqui, que é um tijolo refratário que eu uso para fazer experiências com temperaturas altas. Aqui são mais ferramentas. Aqui temos mais ferramentas, que essas aqui são as que eu mais uso o tempo todo. Aqui também mais ferramentas. Mesma coisa, super utilidade. Opa, tem até aqui um lugar errado. Burro! Aqui tem mais algumas utilidades, lixas, fita, luva, coisa para medir, os equipamentos de solda, equipamentos de pintura aqui. Aqui em cima é o armazém de pregos, parafusos, bolinha de gude, mais prego, mais parafuso lá atrás. Aqui tem uma caixinha só com parafusinhos mais pequenininhos. A minha fonte de bancada, que essa aqui é uma ferramenta absurdamente necessária, que agora estragou, tem que arrumar outra. E aqui são mais tralhas, tem algumas espumas que sobraram, aqui tem a caixa da lâmpada que eu uso, mais tralha, aqui tem um microscópio que eu fiz uma vez, que eu já pretendo usar em algum vídeo. Ali atrás tem um spoilerzinho do futuro vídeo, e aqui em cima tem outro spoiler de uma outra experiência que eu tô fazendo. E na lateral do armário eu coloquei isso aqui, que foi a necessidade principal disso, foi essa experiência aqui, que ela tá demorando muito tempo, eu tô fazendo ela. Toda semana eu faço uma verificação de como ela tá acontecendo, então eu tenho que anotar aqui para ver o que aconteceu. Se vocês darem uma pausa aqui, vocês vão ver spoiler das coisas que eu fiz. Então eu deixei a canetinha aqui, marco data e escrevo. Isso foi meio que baseado num caderno de laboratório, que é onde a gente anota tudo que se faz, os dados, enfim. Mas aqui foi só para eu ter ideia dos dias das gravações que eu comecei a fazer. Aqui tá a entrada, tem papel manteiga no vidro, isso aqui é uma tradição também fazer isso aqui, por causa que o sol vem daquela direção, então isso aqui ajuda a dar uma amenizada no sol. E essa aqui foi uma coisa que ficou meio que um mistério durante todo o ano, que eram essas caixinhas de leite Tirol espalhadas por todo o laboratório, aqui em cima, aqui atrás, aparecia aqui em cima também, que foi, a minha ideia era fazer uma cobertura de térmica, né, para colocar no teto aqui, mas como não deu muito certo a minha ideia, eu acabei colocando na porta, porque a porta é de metal, e ela esquentava muito, e eu também fiz um revestimento atrás desse armário aqui, porque esse aqui é o armário mais importante do laboratório inteiro, que é onde eu guardo os reagentes. Então eu tive que fazer essa proteção, porque essa parede aqui, ela fica de frente pro sol da tarde, então esquenta pra caramba isso aqui, e eu tive que fazer essa proteçãozinha para amenizar a temperatura aqui dentro. Ah, antes de abrir, eu fiz isso aqui, que era uma coisa que eu queria fazer já fazia muito tempo, que é uma lista de todos os reagentes que eu tenho aqui dentro, porque se eu precisar fazer uma experiência na internet e usa algum reagente, eu não me lembro certo se eu tenho ou não, é só eu vir aqui e olhar nessa lista ou ir lá no próprio Word que eu fiz e pesquisar lá para ver se eu tenho reagente. Ah, e também, né, os símbolos clássicos, porque aqui eu guardo líquidos inflamáveis, guardo produtos que possam explodir, detonar, e aqui a tabelinha do diagrama de Rommel inteiro. Então tá, abrindo aqui todos os reagentes, aqui são os reagentes sólidos, sem potinhos de plástico, em potes de vidro, eles têm os diagramazinhos de perigo em alguns deles, alguns não tem, porque eu não tive tempo de fazer. Preguiça. Aqui tem algumas caixas com tralhas dentro, que eu escrevo utilidade, para não dizer troços, que são fitinhas, tem até bolinha de tênis ali, tem um pêndulo aqui que eu usei para fazer uma experiência de física aqui, para medir a velocidade do pêndulo, ó, tim, 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 tim. Tem uma bússola para fazer experiências com campo magnético, enfim. Aqui tem uma caixa só de tinta e de corante, não vou abrir porque não tem graça nenhuma. E aqui cera e sabão, que é só vela, parafina e, obviamente, sabão, né? É mesmo? Aqui embaixo tem todo o azeite que eu guardei, lembra daqueles vídeos de purificação?
Aqueles lá de trás foram os 2 primeiros que eu fiz no vídeo, depois foi juntando. Primeiro estão cobertos porque eles estavam no armário aqui que ficava exposto à luz, e esse aqui como fecha não tá exposto. Aqui atrás tem os mais perigosinhos, digamos assim, que são algumas tintas e algumas resinas. Tem esse pote aqui, ficou meio que uma surpresinha, vocês vão ver no futuro vídeo. Ele tem espuma interna aqui e tá guardado uma coisinha aqui que depois nós vamos falar. Aqui embaixo tem hipoclorito de sódio. Passando pra cá são os líquidos. Aqui embaixo tem mais um que inclusive tá no lugar errado. Isso me irrita! Pra cá. Cola. Aqui são os líquidos que eu mais uso, que são os ácidos. Todos eles estão numa barreirinha de proteção caso fure ou comece a vazar, né? Aqui é ácido sulfúrico, ácido clorídrico, vinagre, aqui é acetona, álcool, aqui é cloreto de ferro, que faz uma lambança, então eles estão todos em saquinhos. E eles estão embaixo porque é líquido, então se escorrer não tem nada embaixo, com exceção de 2 garrafas de plástico de cola e água, então não vai fazer nada. Em cima dos líquidos tem os sólidos, que daí você não derrama líquido sobre sólido, que são os mais pequenos, né? Geralmente aqui são os reagentes que eu sintetizo. Aqui tem mais líquido, mas são pequena quantidade, então eles estão dentro desse potinho. Não tem perigo de fazer um grande estrago, são pequenas quantidades. E aqui são grandes quantidades de outros reagentes e o nosso querido amigo, né? Soda cáustica. Então esse é o armário mais importante deles, tanto que vocês viram que eu troquei para um armário um pouquinho melhor, para deixar mais fechado. Ele tem chavezinha para a porta não abrir facilmente. E em cima dele tem mais algumas tralhas, aqui tem uma bandeja que eu uso para fazer experiências grandes. Aqui foram as caixas que eu adicionei, eu tirei as coisas do armário, coloquei tudo em caixinha, pintei elas, coloquei esses adesivos aqui com o nome para ficar mais organizado possível. Aqui tem coisas tipo computador velho, lanterna velha, todas as coisas que estragam eu pego porque eu posso usar para alguma coisa. Aqui, mesma coisa disso, só que em questão de hidráulica, então são pecinhas que eu possa juntar para alguma coisa. Aqui são só embalagens de plástico e vidro para guardar reagente. Também são todos reciclados, nenhum aqui foi comprado. E esse aqui que tá sem identificação, mas eu sei o que é, são só fios, cabos elétricos, esse tipo extensão. E embaixo dele, né, o meu armário de ferramentas, que eu coloquei umas tabelas periódicas velhas que eu tinha guardado aqui, só para bonito mesmo, para ficar no cenário, né, porque é a parte de trás. E aqui tem equipamentos mais relacionados à experiência e não tanto gambiarra, né? Que é fogãozinho elétrico, umas panelinhas, bastante luva, uma caixa cheia de luva, mais vidraria, mais colher, talher, coisa arada, aqui mais talherzinho. Aqui embaixo são os equipamentos, então tem liquidificador, tem balança, tem termômetro, coisa para esquentar. Isso aqui é um misturador que eu fiz de gambiarra que não deu certo, balança, agitador magnético, tem o papel pH e o algodão que estão no lugar errado, que é aqui embaixo. Pô, cara, de novo, cara! São coisas para uso, que é papel filtro, algodão, papel higiênico. Isso aqui não é para limpar copão, é para limpar a vidraria e coisa arada que derrama na mesa. O papel PH, papel filme, papel manteiga, papel alumínio, canudinho, adesivo. E aqui umas tigelinhas. Aqui embaixo mais tigela, uns troços para esquentar água, para fazer banho-maria, eu uso isso aqui. Eles são mais altos do que aquelas frigideiras. Peneira e um pote que eu não tenho a menor ideia porque que tá aqui. E aqui tem mais colherinha para fazer medição. Passando para a lateral, tem uma mesinha. Ali tem um extintor de incêndio mais grande, depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui. A mesinha que eu faço as gravações. Esse aqui foi um estúdiozinho que eu criei. É só uma caixa de impressora que eu retirei as laterais aqui para a luz entrar. Aqui dentro tem uma cartolina que eu prendo ela com grampo de roupa aqui, eu posso prender tanto a cartolina, tanto para fazer fundo preto esse EVA aqui. Eu coloco o tripézinho aqui para gravar a experiência, tem uma iluminação aqui em cima, que é uma lâmpada, enfim, né? Essa iluminação aqui passa, segue todo esse caminho de fio aqui para iluminação, tanto uma extensão aqui para ligar o agitador magnético e, enfim, outro aparelho elétrico, que passa tudo por baixo da mesa aqui e vai para tomada. Aqui tem aventais, e aqui foi uma coisa que eu prestei bastante atenção nesse ano, que foi descarte de coisas, né? Então eu tenho aqui um descarte só para vidro, então aqui tem 1 ano de vidro quebrado. Aqui, lixo seco. Isso aqui é um pote de areia que eu falei que eu copiei lá do laboratório da escola, que nada mais é para prevenção de incêndio, isso aqui, né? E para descarte de palito de fósforo. Como assim para incêndio? Pois bem, isso fica aqui próximo da minha mesa. Eu acendo um fósforo, eu não jogo isso no lixo para não queimar o que tem lá no lixo caso sobre alguma brasa. Coloco na areia. E também para extinguir algum incêndio que a água não funcione e que os extintores de incêndio também não funcionem. Então, tanto que isso dei bastante atenção esse ano, que foi, eu só tinha esse pequenininho aqui, adquiri um bem maior. No futuro vocês vão saber porque eu dei mais cuidado para isso. E também continuando nos descartes de resíduos, né, que eu tinha lixo seco, vidro. Aqui tem um filtro de água, que eu já gravei vídeo mostrando como que eu
fiz. Adaptei uma torneirinha, isso aqui é novidade, fica muito mais fácil de retirar a água, que eu coloco nessa garrafinha com um biquinho aqui, que fica mais fácil de trabalhar. E continuando com resíduos, esses aqui são de perigosos diversos, que não tem como descartar em lixo comum, que são o que sobra das experiências que eu limpo com o papel higiênico lá, com o papel toalha. E aqui atrás, mais escondidinho, porque eu não uso quase nunca, é descarte de lixo eletrônico, só tem uma fitinha LED que queimou. E aqui tem descarte de pilhas usadas também, que é só uma vez por mês que a gente descarta a pilha, né? Aqui tem mais luvas, são as que eu uso, que eu tô usando ainda. Óculos de proteção. Aqui tem o meu termômetro que identifica quando que eu morro queimado, quando que eu não morro queimado aqui dentro. Daqui a pouco cai morto aqui. O extintor. Aqui tem um livro de primeiros socorros. Aqui tem um kit de primeiros socorros. Aqui tem um suporte universal que eu fiz mesmo. Esse aqui foi esse ano que eu fiz. É um pedaço de concreto com uma haste de metal que a gente usa para prender coisa. Aqui é a minha mesa, que eu gravo as experiências, né? Aqui é o tripé. Coloquei uma lista de coisas que eu tenho que cumprir antes de gravar um vídeo. A luminária, que eu uso para fazer gravações mais direcionadas aqui, que é nada mais é que uma caixa com uma lâmpada dentro. Aqui tem uma zona de fio. Essas aqui são as extensões que vão para lá. O ventilador, aquele que eu achei do lixo, todo quebrado, coitadinho. Tirei e quebrou mais uma parte. Eu não estou suportando mais. E aqui tem um monte de tralha que eu não sei aonde que eu guardo, então fica ali dentro. Esse provavelmente foi o ano que mais teve mudanças aqui no laboratório. E claro, também foi o ano que eu mais trabalhei no canal, com vídeos que deram bastante produção, obviamente sempre aprendendo. E também foi o ano que a gente conseguiu os 5.000 inscritos. Uhul! Lá na metade do ano, ainda lá no inverno, eu tinha feito um vídeo sobre carvão para pólvora e tinha dito que se nós atingíssemos 5.000 inscritos eu faria pólvora caseira. Pois bem, a gente atingiu 5.000 inscritos e vai ser um dos próximos vídeos, já está em produção. Então, né, final de ano, o que mais que eu posso dizer? Agradecer a quem se inscreveu e também, se você for novo, é claro, se inscreva também para fazer parte desse grupo de aprendizes. Se você curtiu todas essas coisas que eu mostrei aqui, tem uma playlist inteira sobre coisas para montar um laboratório em casa, desde o filtro, aos equipamentos, a segurança, tudinho. É só clicar aqui, você vai ver a playlist com todos esses vídeos. Te espero lá e um feliz ano novo. Até!